Primeiro sobre Vasco. A negociação entre Vasco e Franklin Carvalho, que é o técnico do Botafogo, ela é real, existe e ela está sendo conduzida pelo Cajuda, Hugo Cajuda, que é alguém muito próximo do Admar. Então é meio que uma colônia portuguesa trabalhando nesse contexto. Deixa eu até mandar uma mensagem para o Cajuda, mas o que eu ouvi é que existe uma chance bem grande de o Franklin Carvalho ser anunciado pelo Vasco, tá? Franklin, que é técnico do Botafogo, ele havia sido contratado pelo John Textor. O John Textor acabou saindo e o Franklin acabou se sentindo meio isolado por lá, né? E agora sem o John Textor, na teoria ficaria mais fácil desse negócio acabar acontecendo. Deixa eu mandar mensagem pro Cajuda aqui, ó. Pera aí, Cajuda. Mas dessa a gente consegue ainda durante a live alguma atualização. Cajuda, boa noite. Tudo bem? Franklin no Vasco, peraí. Está perto? O Diogo também estava me contando que levou o Paulinho para o Vasco. O Paulinho, que era um lateral esquerdo do América, ele já tinha assinado um pré-contrato com o Vasco e saiu de graça do América para virar reforço do Cruz Maltino. Muita trairagem essa bagunça no Vasco. E o que estão fazendo com o Pedrinho é vergonhoso. O único que se importou de verdade e fez alguma coisa decente pelo clube. Ego e poder, a doença humana. Pois é, até em cima dessa declaração do seu Roberto, o Zé Roberto Lamáquia, que é o dono da Crefisa, por conta dessa ação na justiça que pode impedir a vinda da SAF, até porque o Pedrinho foi afastado, o Lamáquia deu uma entrevista dizendo que só fecha a compra da SAF do Vasco se o Pedrinho for o presidente. Com outras pessoas no Vasco ele não fecha, porque não confia nas outras pessoas, porque entende que esse movimento político é sujo. Ele bateu bem pesado, né? E aí o Lamáquia, nessa entrevista, ele também disse que estava tudo acertado para a compra, que fechando, a partir de julho ele já faria um aporte de até 500 milhões de reais, que permitiria que o fluxo de caixa do Vasco se tornasse bem melhor e que com o Pedrinho como presidente o Vasco seria um dos melhores clubes da América do Sul, tá bom? Tem guru alemão cravando a eliminação do Brasil para o Japão na próxima segunda-feira, você sabe, às 14h em Houston. Brasil e Japão fazem o primeiro jogo do mata-mata da Copa do Mundo. Joaquim Clément, guru alemão que acertou os últimos 3 campeões de Copa, imagina que o Brasil seja eliminado para o Japão. E é importante contar que o Clément já imaginava esse confronto antes mesmo do início da Copa. Ele havia projetado um confronto entre Holanda e Marrocos, que está confirmado para a noite de segunda-feira, e esse confronto entre Brasil e Japão. Abre aspas para o Clément: meu modelo prevê que essa será uma das maiores surpresas da história das Copas, em que o Japão poderá vencer. O Brasil é claramente favorito para vencer essa partida, mas ainda acho que o Japão ganhará. Só é importante lembrar que na história dos confrontos entre Japão e Brasil são 14 duelos. O Brasil venceu 11, 2 empates e uma única vitória do Japão no confronto mais recente entre os times, amistoso disputado no Japão, em que o Brasil com o time reserva faz 2-0, mais reservas entram em campo, falhas individuais, entre elas de Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e do Hugo, goleiro do Corinthians, garantiram a vitória de virada do Japão. Se acha que existe alguma chance de o Brasil ser eliminado pelo Japão? Já usa o espaço para comentário para dar o seu percentual. Qual a chance de o Brasil passar e qual a chance de o Japão passar? Para mim, 85% de chance do Brasil passar e 15% para o Japão. Só para completar, o Clément está prevendo a Holanda campeã mundial, batendo Portugal na grande decisão. Tô achando que esse guru alemão vai errar absolutamente tudo. E o Vasco quer contratar o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, que havia sido, entre aspas, descoberto por John Textor e perdeu um pouquinho do seu espaço com a saída do investidor norte-americano. Tem reunião nessa sexta-feira com o Admar Lopes, o executivo de futebol Cruz Maltino. O Vasco tem buscado uma série de alternativas, quase todas de técnicos portugueses. Vasco Matos, que parecia ser a opção mais natural, acabou tendo alguma resistência do torcedor. E diante desse cenário, o Admar
que já tinha conversas com o staff do Franklin há alguns dias, marcou essa reunião para essa sexta-feira. Franklin tem salário baixo no Botafogo e percebeu que a situação, desde a saída do Textor para ele, não é das melhores, até por isso existe uma chance real de acordo. Importante registrar que desde que Franklin Carvalho chegou ao Botafogo, são 16 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, resultados bem melhores do que seus antecessores, cujo nome era maior e também salário. O Franklin, você vai lembrar, é auxiliar técnico de Arthur Jorge e já havia passado no Botafogo naquela temporada absolutamente vitoriosa de 2024. Franklin Carvalho tem 39 anos de idade e era auxiliar técnico do Arthur até o convite do Botafogo. Você, torcedor cruzmaltino, gosta do nome? O que você pensa da possibilidade de tirar técnico do seu grande rival? Use o espaço para comentário e já opine sobre o tema, beleza? E Leila Pereira pode sim trocar o Palmeiras pelo Vasco, mas somente ao fim do seu mandato, em dezembro de 2027, e quem fez tal confissão foi seu marido, José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa e grande responsável pelas tratativas para a compra da SAF do Vasco. O Lamáquia deu uma entrevista admitindo a chance de a Leila, num futuro não tão distante, ocupar algum cargo em São Januário. Abre aspas para o Lamáquia, ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não. São coisas para o futuro, mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato com o Palmeiras. Aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso agora porque está envolvida 200% no Palmeiras. Vale a lembrança de que a Leila chegou a cogitar um terceiro mandato no Verdão, para que em vez de dezembro de 2027, ela ficasse no Palmeiras até dezembro de 2030. Mas a rejeição de pessoas muito próximas a ela na política do Palmeiras fizeram com que a Leila desistisse, pelo menos temporariamente, dessa ideia. E é diante desse cenário que a gente imagina que a Leila tenha seus dias contados no Verdão. Ela fica mais 1 ano e meio e se despede do clube. Por conta da vontade da Leila Pereira em permanecer no futebol, e ela já tornou isso claro de forma pública, é que começaram a existir as especulações de que o José Roberto Lamáquia estaria comprando o Vasco. Depois, a informação que veio a público é de que Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa e enteado da Leila Pereira, é quem estava adquirindo a SAF Cruzmaltina. No fim das contas, o Lamáquia, pai e dono da Crefisa, deu uma entrevista recente admitindo que está por trás da operação que envolve seu filho e o Vasco da Gama. Mas o José Roberto Lamáquia afirmou que só vai efetuar a compra do Vasco se Pedrinho estiver na presidência do clube. Vale a lembrança de que o Pedrinho foi afastado por uma decisão da Justiça, embora essa decisão seja temporária. Abre aspas para o dono da Crefisa, sem o Pedrinho na presidência não há investidor, pelo menos não será o Marcos. E eu não vou me meter com esses caras porque não valem a comida que comem. Ele se refere aos opositores do Vasco que acabaram por conseguir o afastamento do Pedrinho. E o Lamáquia completa, então vou cair fora, não posso fazer nada. Mas com o Pedrinho ele vai fazer o Vasco ser o maior clube da América do Sul. E outra coisa, o Marcos não vai vender o clube. Ele não quer negociar o clube futuramente, como muitos bancos fazem. Você, vascaíno, vê como todas essas declarações do Lamáquia, use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Nelson Deossa, colombiano, do Betis no Flamengo. Então, o maior interessado era o Vasco, empréstimo com opção de compra que poderia virar obrigação, tá? O valor superior a 8 milhões de euros, até porque ele tinha sido comprado do Monterrey por 10 milhões e meio de euros. Eu posso até mandar uma mensagem para o Boto, que já respondeu no início da live a respeito do Davi Romero, mas até por conta desse entrave judicial da venda da SAF do Vasco, pode ser que essa negociação do Deossa acabe caindo. Mas o Betis está tão convencido de que o Deossa não fica, que ele já está no mercado em busca de reforço para essa posição, e os dois alvos estão no futebol brasileiro. O Betis conversa com o Facundo Bernal, que é um volante contratado pelo Fluminense, mas que ainda não engrenou como se imaginava, proposta na mesa do Flu de 10 milhões de dólares, embora exista também uma sinalização de interesse no Emi Martínez, volante que pertence ao Palmeiras, está defendendo a seleção uruguaia na Copa, embora não esteja jogando, sinalização de uma proposta de 8 milhões de dólares. Hoje, dá para dizer que o Betis tem mais interesse no Bernal do que no Emi Martínez, tá bom? Fala aí, torcida, mais um giro de notícias do Vasco da Gama. Desde já agradecendo para vocês que só comparecem aqui todos os dias no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, né? Muito obrigado mesmo de verdade. Então, desde já, peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal,
Ative também o sininho das notificações para você receber as principais informações do maior clube brasileiro. A gente encerra nossa edição por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.